Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo o que consumo com o suor do meu emprego. Dizia o grande poeta e musicista Zeca Pagodinho. Mas parece que o papo de hoje vai nos levar numa direção assim um pouco diversa disso. Talvez não tenha muito do meu querer neste fumar e neste beber. Não exatamente o fumar e o beber, mas o excesso do fumo, do cigarro, das drogas. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da rádio Voz Livre, e quem deita no divã, e não pela primeira vez, afinal ele é um psicanalista, precisou deitar para se tornar alguém assim, né, para ocupar a poltrona, é ele, o Marcelo Guizzo, que vai falar para nós tudo hoje sobre dependência química, sobre comunidades terapêuticas, sobre o excesso de consumo de drogas, tudo isso e mais um pouco. Marcelo, seja muito bem-vindo. Marcelo, tu acha que a minha mão tá numa distância boa pra uma mão de vaca? Ah, Já? já dá. Então eu vou deixar mais pra cá. Aqui tu não alcança, né? Estamos em paz. Hoje É. estamos sexta-feira de maldade, como a gente diz, né? Eu não sei. Mão de vaca, vaca em faixa branca. Sexta-feira. É na sexta-feira? Aí pode. É que pra quem não sabe, o Marcelo também é faixa preta. Descobriu hoje que 9 anos de faixa preta de jiu-jitsu, né, Marcelo? Então se eu falar uma besteira, tu não vai... Não. Hoje a gente tá mais na. Ser tão atuante assim, falando em psicanálise já, né? Mas, inclusive, falei projeto social na Jaguaruna com o meu professor que me deu o Henrique e o Daniel Preta. Paulo tem hoje. Na época eu atendia como. O Paulo Henrique é o Paulinho? Ou será que é outro? Não, acho que não. Da Jaguar. Ah, não. Então Paulo não Henrique, sei. policial, era PM aposentado. Uhum. Né? Sempre PM, para PM, né? Uhum. Isso, ele tem uma serventia. Ensinavam linha, PM, né? Defesa pessoal. Essa tradição da disciplina, né? Do trabalhar ali o dia do Gil. Uhum. Contigo mesmo, né? Uhum. Disputa. Tô contigo mesmo. Melhorar, quero derrotar o outro, sim, mas precisa saber onde ele tá te derrotando. Melhorar, treinar. Uhum. E às vezes, pra que querer derrotar também? Às vezes tu fica parado, né? Às vezes eu vou pra lá, cara, o que eu vou fazer aqui hoje? Guri novo. Enzo disse, não, hoje é defesa pessoal. Seja o que Deus quiser. Deixa eu vir pra cima e vou me virando. Vou daqui, vou dali. Apanha muito? Ultimamente, eu dado uma porrada aí eu bato, apanho, mas faz parte. E no setting analítico? Pra 47. Tá bom, né? E no setting analítico apanha muito? Então, a gente apanha. Às vezes o teu ele às vezes, né, às vezes não, mas nada que uma boa supervisão, né, não resolva. A gente tá ali no movimento, estudo, produzir. Mas ela é iniciada. Então, Liz é fãzaço dela. Então, eu conheci a Adriana na faculdade, né? Uhum. E aí, um analista também. Analista. Essas questões de angústia do analista, né? Interessante. E o Freud, ele foi muito receptivo à situação. Até hoje, inclusive os conflitos, né? Então, o modelo ali, eles tinham a sociedade das quartas-feiras, estudavam, produziam certo estudo de casos,
entendiam e se analisavam, né? Caso acho que também supervisão. Essa questão é muito essa engrenagem. Elas sabe que é assim. Marcelo, se eu tomo uma braminha, né, ouvindo, por exemplo, o Zeca Pagodinho, é diferente de eu tomar uma braminha não ouvindo o Zeca Pagodinho? Então, aí vamos falar uma parte do trabalho no setor público, que vem que dá outros nomes, né? E fazendo a ponte com a psicanálise. Então ali a gente aprende o usuário ocasional, o usuário problema e o dependente químico ou alcoolista, o adicto ou o alcoolista. Então, quando eu fazia dinâmica de grupo lá com o pessoal, as comunidades, a gente desenha uma seta para cima e outra esquerda para direita. Usuário ocasional, usuário problemático e dependente. E uma seta redonda levando a esse caminho crescente. Então tem gente que prova a substância, seja bebida, álcool, droga, cigarro, o que for, e fica naquilo. E a gente faz muito a ponte, que aí vem a libido, né? A pulsão, para onde essa pulsão é dirigida. Então essa pessoa que é usuário ocasional, ela consegue, a gente mede em que atividades ela está ligada. Ela mantém atividades? Mantém. Então ela trabalha, mantém o casamento, mantém lá a relação com os filhos, com os pais, né? Faz um esporte, toca o seu instrumento, então ele tem atividades ainda que produz. Até que ela começa a ir para o outro quadradinho de cima, que é o usuário problema. Então ele passa a ter problemas. E aí esses problemas são caracterizados um pouco mais ali pelos estudos de dependência química, mais focalizados na área judicial. Okay. Então já é pego lá com baseadinho na blitz, já é pego na boca com uma quantidade de droga, é pego dirigindo alcoolizado, bate na mulher. Foi outro estágio que eu fiz também na Casa da Cidadania, com penas alternativas, né? Fiz um trabalho também com a Tânia Mascarello, de iniciação científica. Então, eu participei com um colega meu, ele estava um semestre à frente, e ele tocava esse grupo e eu já ia lá assistir. Então eram as penas alternativas. E depois, quando ele formou, eu continuei. O Léo Luciano, um colega nosso. E aí eu fiz essa iniciação científica, que era avaliar se tinha resultado, mudança se tinha um estágio de mudança. Então tinha lá, os estágios de mudança, era pré-contemplação, contemplação, aí tinha outro estágio ali que era o meio termo. Então a pré-contemplação você não imagina, não pensa em parar de usar droga. Aí chega um paciente na tua frente, lá no CAPS-AD, ou na comunidade terapêutica, ou no consultório, aí começa a conversar. Então, tá usando o quê? Não, tô usando isso. Você pensa em parar? Veio por quê? Vim por causa da esposa, vim por causa... tá terminando o casamento, dívida. Sempre, a maioria das vezes, algo externo, quando tá na dependência. Então, a pré-contemplação, você não contempla a abstinência, não contempla mudar esse comportamento. Na contemplação, tu já começa a pensar, né? Eles fazem uma comparação com um relacionamento afetivo, né? No começo do namoro, noivado, é tudo legal, né? Aí a tua noiva vai lá, comete um erro, fala uma besteira, ai, que linda. De repente, tu começa, ela falou aquela coisa, ela ficou meio braba um dia, já ficou meio diferente, e tu já começa a notar que não tá legal. Chega um momento que quer se separar. Então, depois da contemplação, tu tá já vendo os prós e contras da droga, ou do álcool. E depois tu vem para ação, né? E aí tu tenta.
e depois tu consegue. Então, a gente avalia mais ou menos esse estado que a pessoa se encontra. Né? Uhum. E é possível alguém que começa, então, tomando ali uma cervejinha, fumando um cigarrinho e evoluindo isso para níveis mais problemáticos, assim? Então, a gente tem uma média de, há uns anos atrás, de 10% da população, Uhum. né? Envolvida com álcool, com a dependência química. Até olhei um dado. Ontem a dependência química estava um pouco menor do que o álcool. Só que quando a gente chega na comunidade terapêutica, é mais adicto. Olha só. Por que será? Eu estava refletindo que o álcool, tu consegue disfarçar um pouco mais, se manter um pouco mais, né? É socialmente um pouquinho mais aceito e o próprio alcoolista, né? Ele tem uma resistência muito grande, né? Então, a droga, dependendo da droga, principalmente o crack, né? Ele te joga muito no fundo do poço e tu perde muitas coisas, né? E deixa de ganhar muitas coisas. Então, por isso esse critério e essa observação, né? Mas o dependente químico, a gente vê que às vezes é mais fácil de tirar do que o alcoolista. do que o alcoolista. Olha. É bem difícil. O alcoolista, ele tem uma resistência. E o tabagismo? E o tabagismo? Dizem que Então, ainda é pior, né? O tabagismo depende. Eu tenho a experiência ali de grupo antitabagismo. Eu fiz um curso, eu fiz um tempinho de antitabagismo. Usava acupuntura também. Também sou acupunturista. Olha, o que tu não faz, Marcelo? Hã? O que tu não faz? Dinheiro. Dinheiro, tá. E Mas por isso que tenta várias coisas, né? Várias coisas. Agora, concentrar bem. Mas são fases, até eu converso muito com o pessoal e muito do caminho do Freud, né? Então, muita coisa a gente tenta. Então, quando a gente está na comunidade terapêutica, eu acho que é aquele afã, né? O furor Sanandes, né? Então, tu quer... no começo, eu vou salvar aquela pessoa, eu vou... E tu vê que não adianta de nada, né? Pode vir Jesus na frente do cidadão ali, se ele não quiser, se ele não tiver no momento, não vai. Mas o tabagismo é o seguinte, a pessoa que usa droga, tem várias experiências. Eles, às vezes, no setor evangélico, eles gostam de ir para a comunidade quando conseguirem parar o cigarro. Porque daí eles vão já para se converter, ou já eram convertidos e eles têm essa coisa de, não, eu vou caprichar. Então eles querem ir porque eles sabem que vai ter que parar de fumar na comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica evangélica, muitas cortam o cigarro, né? É para cortar tudo. Que vem lá a política da redução de danos do governo e a abstinência total, que nós já vamos falar daqui a pouco, para não me perder aqui. Aí, eles acham mais difícil parar o cigarro do que o crack. Pois é. Só que aí, juntando o pessoal do SUS no curso, o que eles ensinam pra gente? Que tem dois tipos de tabagistas. Aqueles que são os comportamentais, né, os dependentes apenas, e aqueles que têm envolvimento emocional com o uso. Que aí entra, isso, né? Que é o nosso paciente. Né? Esse é o nosso. Um deles, como a gente escuta relatos, eu conheci um senhor na faculdade de psicologia, ele até faleceu já. Ele dizia, e a gente escuta muito isso, eu parei de fumar, mas eu tinha que ter aquela minha carteira de cigarro no armário. Ele ia lá, cheirava de vez em quando, olhava, tá ali. E ele tinha isso, ele tinha esse apego com isso. Mas ele, quando disse que não, eu vou parar, tinha que parar, ele tinha uma situação lá, acho que da saúde, parou. Muita gente diz isso. Então, essas pessoas têm o vício que a gente diz, a dependência apenas. Outras pessoas têm o que diz o envolvimento emocional, que aí seria o nosso analisante, né? O paciente ideal para psicanálise. Seria mais indicado, né? Ele tem mais... Porque tu vai lá, tu faz uma acupuntura, tu desintoxica com acupuntura, desintoxica com medicação, aí desintoxica com outras coisas, seja com esporte. Ele está sempre angustiado, ele sempre recai no cigarro, ou não consegue largar, né?
E tem outra. A pessoa que mantém o cigarro na recuperação, ela recai mais do que aqueles que largam o cigarro. É? Olhando pra mim assim, qual tipo de tabagista tu acha que eu sou? Com essa Cuidado, barba, assim, cuidado, né? Marcelo. Charutinho, né? Tá. Qual dos dois tipos aí? Freudiano. De cigarro? Qual dos dois tabagistas eu sou? O do vício ou aquela que mantém uma relação? Tá. Cuidado, Marcelo, hein? Pode vamos ser teu último convite bem, pro programa. Olhar bem nos olhos, assim. Não, falei. Tu tens uma questão assim. Transmite uma coisa, assim, velho. Que coisa é essa? Uma coisa medonha. Muito bom, uma medonha daí não, né, Marcelo? Que é isso? Não, mas tem gente que. Gente, obrigado pelo programa de hoje, acabou aqui. Era pra ter coisas polêmicas. Né? Mas não sobre mim, né? Né? Não, acho que foi. Vamos desviar, então. Tá. Mas a gente vê, assim, o adicto, o olhar do adicto, né? O semblante, às vezes a tristeza, né? Uhum. Aquele fosco no olho. Muito triste. Tem muita alegria, mas tem muita tristeza. Pra ser um bom analista, precisa fumar? Olha, dizia uma época aí, dizia-se, né, que precisava até determinado paletó, cigarro, mas não é necessário, né? E para ajudar a pessoa a parar de fumar também não precisa, né? É a nossa escuta, né? Então a gente traz ali a questão da psicanálise, o sintoma, né? E eles mesmos dizem na gíria, assim, no dia a dia deles, eu acho que o meu uso tem alguma coisa subconsciente. Olha só. Aí ele vai chegando, né? Aí o adicto vai chegando, o alcoólico. E aí eles começam a falar, né? Uhum. Muitos começam a falar. Alguns com muita resistência, né? O primeiro mês ali é a desintoxicação, né? A parte mais difícil. Então é o que as pessoas chamam que é a parte cognitiva, cognitivo-comportamental da comunidade terapêutica. Aí depois pode virar psicanálise. Não, eu levo tudo mais pra psicanálise mesmo. Dá pra encarar a psicanálise desde o começo. Porque se tu for ver bem, tu tem que ter um corte, né? Então um bate-papo com o adicto é muito interessante, porque quando ele começa, ele tá num estado assim que ele tá de cabeça para baixo, né? A gente vê muito na comunidade terapêutica os conflitos, né? Ou no consultório. Então, tudo é ruim. Fica tudo ruim. Então, nada presta. A esposa... Teve um amiguinho uma vez que brigou com o sol. Olha. Na comunidade terapêutica. Vou embora. Tem muito sol aqui. Aí tinha um patinho lá e o outro brigou com um pato. Olha. Então, tu arranja motivos. A irritação, né? Pra gente ver como é que fica a coisa. Sim. E aí a gente vai conversando com eles. Olha, o que está acontecendo? O que tu acha que está acontecendo? Tu anda tão irritado? Será que não é a falta da droga? Vamos fazer alguma coisa. Tenta se alimentar bem. Desvia isso para outro lugar. Faz um esporte. E conversar. Conversar bastante. Aí eles vão indo. Aí às vezes tem uma boa noite de sono. No outro dia, poxa, olha só como é que eu tava. Se não fosse tu, aquele bate-papo e tal. Que legal. Aí eles vão... colando em ti. E aí onde a conversa vai aprofundando, né? Cada vez mais. Tu acha que o cigarro, por exemplo, tem muito de cerimonial, assim? Depois de comer, então, eu preciso fumar um cigarro. Depois de tal coisa, eu preciso... Tu acha que tem muito de cerimonial? Depende. Tem pessoa que tem pessoa que não tem. A gente, no SUS, a gente é orientado a olhar esses comportamentos casados, né? Então tem gente que não consegue beber café preto de manhã. Tá. Aí a gente diz, evite o primeiro cigarro do dia, escove os dentes para ficar ruim o gosto, né? Quando fumar. Então tem gente que tem gente que não tem. Mas é uma cerimônia, né? O pessoal... conta, às vezes, o quanto de tempo que tu gasta parando, né? Às vezes no trabalho ou nas atividades, é bastante tempo. É bastante tempo. Muito... E tu falou sobre dois tipos, então, de tabagistas. Um que é aquele o viciado e outro que mantém uma relação emocional com o tabaco, né? E eu te pergunto o seguinte, o que a psicanálise fala sobre esse segundo tipo? Por que esse sujeito mantém essa relação
emocional com o cigarro, com a maconha, talvez, né? Isso tem a ver com aquelas fases do desenvolvimento psicossexuais do Freud? Isso é uma fixação? Como é que é isso? Então, a gente nota que é uma questão de como diz ali o Freud, o sintoma, né? Freud fala do sintoma, Lacan fala do gozo, tava dando uma revisada. Freud ele fala que é um jeito ótimo de fugir, de anestesiar, né? Da angústia de castração, que seja, né? O Lacan fala do gozo, que é algo além do princípio do prazer. E aí eu estava refletindo e é meio ingrato assim a questão da droga, porque eu acho que são duas coisas, né? Se tu for ver bem, mas é um sintoma. Só que tu tira a droga, aí vem o sintoma. Uhum. Aí tem o sintoma droga e tem o sintoma, Okay. que é outro bate-papo. Eu estava refletindo sobre isso. Então é um negócio que tem uma grande dificuldade, porque é diferente, por exemplo, não, eu tenho o sintoma de abrir e fechar a porta. Não, tudo bem, mas tu só abre e fecha a porta, digamos. Eu tenho um sintoma que é repetições em relacionamentos. Eu sou a mocinha do dedo podre. Tá, tudo bem. Agora, a droga, tu tira a droga, vem outra realidade. Então a gente vê pacientes que tu vê a impulsividade não só da retirada da droga nos 30 primeiros dias, mas depois dá uma aliviada. Aí que vem o trabalho. Então 2 meses, 3 meses, 4, 6, 9 meses, tu vê a impulsividade, o imediatismo. No meu TCC eu fiz, teve o Eduardo Kalina, ele falava disso. Falava muito do adicto, né? A voracidade na fase oral. Então, como é que a gente vê isso? São as brigas na comunidade terapêutica. A gente vê, claro que, tu vai falar assim pra mim, Marcelo, o cara parou de usar droga, ele vai comer bem depois? Sim, mas tem um desconto ali na comida, tem os excessos, e muito a fala, né? Vem a tristeza, a ansiedade. Então, os conflitos com os pares na comunidade terapêutica. E aí vem a fala, né? Essa pessoa vem para um ambiente de tratamento individual, na determinado momento do dia, que traz as questões, né? Aí vem a associação livre, né? Marcelo, o Freud usou cocaína, né? E aí, então, tu internaria o Freud? Tadinho do Freud, né? O Freud, ele levou porrada de tudo quanto é lado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. O Freud, ele foi, para mim, o pai da psicofarmacologia. Porque naquela época a gente imagina assim, e aí se tu não dá uma pesquisada, tu fica com as pessoas que batem na psicanálise, tu fica achando que é aquilo. Como é que tu acha que o Freud usou a cocaína? Por onde? Via nariz? Não. Por onde, Marcelo? Eles diluíam. Então isso era vendido na farmácia. Então o que eu ouvi dizer é que ele teria tido essa angústia dele, né, que serviu para ele criar a psicanálise depois. E para atender os pacientes. Ele receitou também. Então ele fazia trabalhos e na época o Freud ele queria se destacar e tinha não um boicote, mas tinham as pessoas preferidas e as não preferidas, né? Então ele queria descobrir muito algo, tinha essa raiz dele de judeu, ele queria desvincular a psicanálise do judeu, fazer uma ciência própria, né? Mas ele tentou isso e na época vendia-se cocaína na farmácia, dorzinha de dente de criança era bala de morfina, não, como é que chama? De papoula, né? Delícia, né? Nossa, pra dormir a noite toda, pra ficar descansado. Criança, imagina o que foi feito naquela época, né? Claro, ele fez algo assim que foi experimental da parte dele, eu não tenho mais dados sobre isso, mas depois também
o colega dele pegou o estudo dele e fez a anestesia oftalmológica. Sim, fez a publicação, né? E depois, o mais importante, ele viu que não era aquele caminho, né? Ele teve a questão do tabagismo, claro, né? Ele teve uma consequência por causa disso, mas ele viu que não era aquilo. Ele viu que não era aquele caminho, né? Teve uma coisa muito ruim com o paciente dele. Então ele foi para outros lados, né? Ele notou, escreveu sobre isso, produziu. Ele tem um estudo só sobre a cocaína, né? Então no começo ele achou que era aquela maravilha, depois ele viu que não era, graças a Deus, e por essa insistência dele ele conseguiu evoluir na psicanálise, né? Os maiores biógrafos do Freud, usando aqui Peter Gay, Elizabeth Chodineskov, Octavo Manoni, vão falar que a mãe do Freud recebeu assim uma espécie de oráculo de uma adivinha na época, dizendo que aquele menino seria um grande menino, seria um gênio, né? Tanto é que todos os recursos, que eram muito poucos da família Freud ali, foram destinados à educação do menino Freud e não de suas irmãs, né? Meu pequeno Zig, né? Meu pequeno Zig, exatamente, né? Tu achas que o que levou Freud a experimentar várias coisas, inclusive a própria cocaína, né? A partir dos estudos científicos, naturalmente, foi um pouco assim de esperar dar resposta àquilo que a mãe esperava dele? Eu acho que teve um impulso da mãe e a questão com o pai, né? Já que Lacan fala que a psicanálise é a psicanálise do pai, né? Porque o pessoal fala da questão da época da situação que o pai dele jogaram um boné dele no chão, né? Na época da nazismo e contra os judeus. E o pai não fez nada, né? Então eu acho que está um pouco ligado a isso também. Teve esse estímulo materno, com certeza. E essa coisa, né, de querer vamos falar, né, bem falado, né, a morte simbólica do pai, né? Ele conseguiu superar isso. Tava vendo, ele ficou um pouco mais famoso depois dos 45 em diante, eu acho, né? Sim. Pô, ele ficou 10 anos sozinho. O que esse cara fez? Eu fico pensando às vezes, e 10 anos isolado, né? E aí, como a gente tava falando, às vezes tem conflitos em locais, seja psicanalítico ou não, né? E eu, o que tá acontecendo? Eu vou procurar no Freud, ver o que ele disse, né? E tá tudo lá, cara. Tá tudo lá. Oráculo. A história do movimento psicanalítico. Ele diz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, briga política, briga por ego, separou aqui, queriam derrubar tirar a sexualidade, que não é sexo, né? O Jung, né? Que é a proposta do Jung. Teve uma questão, o Jung tem uma questão muito triste ali. Jung, o Ferenczi, né? Mas escuta, tu acha que muitos dos atuais adictos são assim empurrados, não todos, mas alguns, né? Empurrados a isso como uma forma assim de frustrar a expectativa dos pais? Tem colega que diz, né? Tem colega que diz que tem adicto que é como se fosse uma criança birrenta, que não quer dar aquilo que é para os pais, né? Não quer dar alegria para os pais, né? Até que consiga o que quer. Então tem muita vingança, né? E quando não machuca os outros, machuca a si mesmo, né? Como uma forma de assim, enviar uma carta ao outro? Também. E é um pedido de ajuda às avessas, né? Porque o próprio fato de jogar no corpo a droga, o anestésico, né? O prazer, né? Imediato, ele também sofre com abstinência, sofre com acidentes, sofre com morte, né? Ele busca a morte de alguma forma, né? E a abstinência do álcool é a coisa mais triste de se ver. Como é que é isso? É muito triste. Eu, como monitor, uma vez, a gente estava na comunidade terapêutica e tinha aquelas Duralex, bem bacana, que tu joga daqui lá no canto, ela gruda. Ela dá 10 kicks e não quebra. E aí tava o alcoólico, de manhã cedo, o pessoal botou, encheu de café, né?
E ele de manhã cedo, né? Porque daí dá a abstinência do álcool. Então ele tremendo, foi certinho. Metade ficou fora, ao redor do café com leite e metade dentro. Olha. E aí e leva à morte, né? Quando entrava alcoólico na comunidade terapêutica, eu sempre avisava o coordenador, olha, tal, vem com medicação, né? Vem com apoio. E eu sempre ficava mais alerta, assim. Dormia na comunidade terapêutica. Né? E aí, porque vem os tremores, né? Os tremores vêm. E pode resultar em morte, né? O delírio tremens é terrível. Tremores, alucinações, né? E quanto tempo dura mais ou menos 72 horas. Depois fica um pouco mais tranquilo. Mas depois de tempo, depois de 30 dias, pode voltar a dar. E tem profissionais que eles dizem, né? A gente trabalha muito com os 12 passos, né? Tem conhecimento um pouco do pessoal do NA e teve um profissional da psiquiatria que disse, por que a fichinha lá de vocês, né, da comunidade terapêutica, é de 30, 60, 90, porque toda vez volta uma abstinência forte nessa data. Ele comparava a isso. E às vezes tu olha, realmente tem situações assim que acontecem. Mas muito também é do dia a dia, do conflito, né? Porque tu tira a droga, é igual o que eu te falei ali do cigarro. As coisas ficam ruins. A minha prima uma vez dizendo pra minha tia, se for pra te ficar assim, então volta a fumar, porque a pessoa fica reinenta, fica com aquela abstinência. O cigarro é assim, mas depois dá uma aliviada. E aí ela vem mais abstinência no começo. É mais lembranças. Então, pessoas, lugares e hábitos de ativo. Então, dentro da comunidade terapêutica, ficava aquele pessoal, né? Como a gente disse, se masturbando mentalmente, assim, né? Falando histórias de ativo. Porque vem o saudosismo, né? Aí aquilo dava aquela chapada, assim, aquela anestesiada. E é isso que dá fissura no começo. Então, muito oral, né? E os hábitos, né? Alguns hábitos. Então, às vezes, tem pessoa que tem eles não têm dinheiro para comprar cigarro, às vezes. Aí eles ganham palheiro. Então, fica tudo enroladinho ali. Então, aquilo ali vai, né? Tem o hábito da mão. Aquilo ali tá todo inconsciente ali, né? Canalizado. E depois de um tempo, em sonho. Muito sonho com droga. E vários sonhos. Aí arregaça o inconsciente. Aí quem vem, assim, quem te procura, às vezes já está ali um mês, está desintoxicando e começam os sonhos, né? Já vi outro profissional de psiquiatria falar também para um parente que não, é comum, né, sonhar com droga. Então a gente vê por outro lado, né? Mas o sonho para psicanálise é indispensável, né? O Freud vai dizer que a partir do sonho é a via régia para o inconsciente, né? Como que tu, enquanto analista, que teve uma experiência nesse caminho, que sabe como é que funciona, trataria um paciente que está nesse estágio? Então, a gente associação livre. O adicto, ele é bem fofoqueiro. Ele adora falar. O peixe morre pela boca, né? Então ele, pela boca, ele se droga e pela boca também se cura. E ele adora falar. Ele sabe. Muitos deles sabem. Então eles sentam, às vezes o cara tá triste, tu chega no ambiente de comunidade, chega, cara, tô vendo que tá triste, aí ele começa, né, a desabafar ali, né? E no consultório eles vêm com a pulga atrás da orelha, como a gente diz, né? Com questionamento. Eu sonhei com isso. Aí outro dia, não, sonhei com drogas. Não, pois é. E aí, o que tu acha que é? Pois é. Não sei. Bom, deve ter alguma coisa aí, né? Eu acho que eu tô com vontade, fissura, será que é? Não, fala mais. E aí dali vem um monte de coisa bacana. Aí vem dá de abrir muito assunto, né? E vai parar nos relacionamentos, tal. Eu tive experiência com pacientes assim que, muito bom. Vem todos os significantes ali. E aí eles começam a ter a curiosidade. E aí tu começa a chamar para implicação, o que tem, né, disso a ver contigo e
Droga é desejo, sonho é desejo, né? Inconsciente. Uhum. O que tem aí? Aí faz assim, fala assado. Eles vão gostando. Mas aí vem a famosa resistência, né? Aí é que complica. No dependente químico tem muita saída pela tangente, né? Então é fácil eles quererem ficar na horta, quererem ficar na capela, quererem ficar na cozinha. Como a gente diz na gíria, a gente queria as gírias, né? Eu sempre dizia para eles, né? Às vezes a pessoa chega na comunidade terapêutica que nem uma tartaruga, né? Bota a cabecinha para fora, a hora que olha, vê o que tem, opa, volta para dentro do casco. Então a gente usa essas metáforas para estar convencendo eles de que não é só ficar lá na comunidade terapêutica, senão retorna pro mesmo uso, né? E o sonho, o adicto, ele é muito aflorado, essa questão, né? Ao mesmo tempo tem uns que reprimem muito. O alcoólico ele não sonha, ele só quer trabalhar. Não, eu tô bem. O alcoólico melhora num instantinho, mas ele é muito assim de não verbalizar, né? O alcoólico é muito fechado, é uma característica que a gente observa muito. Inclusive em não se reconhecer como tal, né? Eu não sou, né? O outro é que eu não sou. Tô aqui porque eu tomar uma cervejinha. O outro é drogado. Isso. Aí nós, cara, tá de sacanagem, né? Álcool é droga. Pô, e aí? Olha, aí a gente começa a apontar. Não, tu não deixou de trabalhar que nem ele. Tu não deixou a esposa que nem ele. Ah, mas eu não roubo, não sei o que. Não, mas tem gente que rouba a paciência dos outros. Tem gente que rouba o sono dos outros. Aí eles começam a dar uma... Mas mesmo assim, fico muito no dia a dia, assim. Marcelo, o trabalho do AA funciona? É bacana. O AA, ele tem muita dica. O AA é antigo, né? O AA é antigo. Então, o AA, as penas alternativas saíram do AA com o NA. Então, Bill e Bob, né? Bill e Bob, eles começaram... tem 75 anos. Faz os cálculos, isso foi em 1935, né? Então ele... Só que a questão dos grupos é assim, é como eles dizem na gíria do pessoal do A. Olha, aqui dentro, o que passou de pessoa por aqui, dá de encher o estádio do Ercílio Luz todo. Mas quem fica? Fica 10 num grupo, 10 no outro. Então, pra te ver como é difícil, né? Descolar do sintoma, né? E é bacana, foi de onde saíram os 12 passos. Depois o Bill e Bob que começaram a ir buscar as pessoas. Então o Bill ele era correntista da Bolsa de Valores. Serviu o exército, voltou para Nova York, casou e aí começou a ter problema com a bebida. E aí ele começou a querer parar e começou a trazer gente para casa. Então, o que eles começaram? O CAPS AD, ele trazia para casa. Então, ele percebeu isso. Então, eles levam a mensagem. Tem uma coisa muito interessante, que as esposas ligam pro A. Olha, meu marido, o fulano, meu parente está aqui, está bebendo. Não, faz o seguinte, a gente pode ir aí amanhã, 6 horas da manhã? Ué, poder pode, né? Não, então, por quê? Não, depois a gente explica. E chega lá, 6 horas da manhã, é como eles dizem, o cara tá no mundo da culpa, né? Não adianta falar com ele alcoolizado. No outro dia eles vão lá, chegam, o cara tá com aquele balde de culpa, assim, né? Tá no fundo do poço. Aí ele escuta. Aí conversa, nós temos um grupo, tal. Pô, de repente não é nem a bebida, lá tu vai ver que é tu. E aí chama pra uma questão muito mais de se olhar, né? Olhar. Tudo aquilo que tu fala hoje, agora que a gente consegue entender uma coisa, me parece que vivemos a sociedade do excesso, né? Porque a relação do homem com as drogas, com o tabagismo, com o álcool é uma relação extremamente antiga. O que me parece, daquilo que tu me traz, é esse excesso, né? Tu acha que nós estamos vivendo um sintoma enquanto sociedade hoje, que é a sociedade do excesso? Sim, eu acho que é mais do mesmo, como a nossa turma diz. Só muda a roupagem. Então, desde excesso de
intervenções cirúrgicas, né? As drogas, as compras, o sexo, né? Tudo isso. E a droga é muito antiga, né? Uhum. É muito antiga. Então, o pessoal fala, não, porque o índio. Pô, porque o índio fumava maconha, tá, mas, cara, era o pajé, Uhum. era um momento, era o tabaco também que eles usavam. Dizem que tinha cannabis, que eles já conheciam, mas eu não sei. Tem gente que põe na conta, né? Do pajé. Então, aí vem agora a questão do Santo Daime, né? Então, todo mundo quer aliviar de algum jeito. Né? Então, a droga é um dos mais antigos, né? Então, é a tríadezinha ali, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Sexo, droga, poder, né? Que é outro tipo de estrutura, né? De sintoma. Mas eu acho também que é assim. É uma engrenagem, né? Uhum. Porque tem um lado que eu olho que as pessoas às vezes não querem ver. Tem muito dinheiro, né? Tem muita coisa envolvida, desde o jeito lícito quanto ilícito, né? Então hoje a droga está aí porque alguém permite, porque alguém banca. Certo. E essa é a verdade, né? Uhum. Essa é a verdade. Então quem banca é que vem a polêmica. Porque dá para acabar com a droga. Dá? Dá. Meio antropológico isso, essa relação do homem com a droga? Olha, eu vi eu não lembro qual é o nome do policial. É aquele policial que foi do BOPE, que serviu que ajudou no filme do BOPE. Não vou saber. Outra hora eu sabe? te mando Tá. o nome dele. E ele conta que estava fazendo um trabalho e viu o soldado do tráfico ali dando bobeira, como ele diz, na calçada com um fuzil. E eles atracaram ele. Cara, vacilo é esse? Cara, vocês estão chegando junto aí, acabou a munição. Então, o político da época, do governo da época, possibilitou que liberou que o BOPE estivesse confrontando. Então, houve o confronto e houve a diminuição por causa de munição, essa guerra que é terrível, né? E tu pode acabar com o tráfico. Só que tu tem que ver que tem a engrenagem que o traficante lá tem questão política envolvida. Uhum. Tem gente infiltrada. Então é muito ruim. Então é muita coisa assim que eu olho pô, tá brincando, né? Aí o pessoal diz, não, vamos legalizar. E por que não limitar a droga? Porque a exposição, antigamente tu ia procurar uma droga, o pessoal conta, era diferente. Tu tinha que conhecer o fulano, aí eram os rebites, que eles chamavam, as boletas. Aí o pessoal antigo, não, eu tomava boleta com cerveja, com uísque, até tu achar a substância. Então, dos anos 70, 80 para cá, houve um comércio muito grande, né? Uhum. Que serve aos sintomas, né? Então, uma mão lava a outra, né? Muito bem. E o lucro, né? Eu lembro que uma vez, Marcelo, lá em Criciúma, né? Depois que saí da escola, algum tempo assim, era a época dos narguile, lembra disso, né? Antes dessa última moda. E aí eu encontrei um amigo de longa data e ele assim, que bom te ver e tal, né? Onde é que tu tá indo? Eu falei, eu tô indo ali comprar fumo. Ele assim, cara, mas tu tão sério assim, né? Usando droga. Eu falei assim, não, é tabaco, né? Assim, cara, além de drogado é viado. Então tem um certo preconceito também, não tem? Nos adictos? Não, acho que a sexualidade ela sempre vem, né? De alguma forma, né? Mas às vezes de uma forma triste, né? Que vem na troca sexual por droga, né? E é como eu te falei, o adicto quando tá na comunidade terapêutica que para de usar, olha, só tem artista. Pensa numa pessoa bacana. E com muitas qualidades. Muita gente com muita qualidade. E aí vem os xistes, né? As piadas. Então tem muita piada sobre isso. E depois vem a parte triste também, né? Que aí poucos contam, assim. Alguns contam em grupo, né?
e chegam a trocar, né? A droga por sexo. Então, é uma questão que sempre aparece, onde um lado é engraçado ou triste, né? Uhum. Tu teve uma longa experiência nas comunidades terapêuticas, né? Uhum. Como é que foi pra ti isso? Porque quando a gente pensa em comunidade terapêutica, a gente sempre pensa a comunidade com cunhos religiosos. Ela é sempre de cunho religioso? É sempre uma comunidade evangélica, católica, espírita? Ou é possível haver uma comunidade terapêutica que não tem esse viés de missão? Não, a comunidade terapêutica, se não for 99% religiosa, se não for 100% é 99%. Uhum. Mas é interessante essa interdição, né? É importante. E o trabalho, quem começou aqui no Brasil, que eu fui em Campinas a conhecer, foi o Padre Haroldo. Então, o Padre Haroldo que começou com uma das primeiras comunidades terapêuticas, né? Uhum. Ele veio dos Estados Unidos, ele trouxe. E na época tinha uma psicóloga que ela ficou numa comunidade terapêutica na Itália e trouxe o método. Então foi bem melhorado, assim. E para a dependência química dizem, né? Vários teóricos dizem que tem que ter Deus, né? Então a gente trabalha na psicanálise com a culpa, né? Tem que ter culpa para estar em tratamento, para seguir um tratamento, né? Pelo menos isso, né? Mas existe a expressão neurotizar o paciente, ver o que ele vai apresentar ali, né? Uhum. Diante dessa comunidade, diante de Deus, né? Diante do Pai. Mas eu acho legal que foi um pessoal que se preocupou muito no início, né? Até hoje, e que começou o trabalho. Então melhoraram muito, né? Tem os problemas de um ou outro, né? Até eu vi uma crítica de uma pessoa de comunidade terapêutica, não sei se foi no Instagram, que estava dizendo lá, o Conselho Federal de Psicologia veio e botou só o que tinha de errado nas comunidades terapêuticas, não botou as que tinham certo. Não. É o que o nosso colega diz, o conselho ele serve para fiscalizar. Uhum. Seja o psicólogo que está numa comunidade terapêutica. Mas eu estava trabalhando certas questões, né, na comunidade terapêutica e junto com os coordenadores, a coordenação boa, assim, e fui atrás de estudo, né? E achei esse relatório do Conselho Federal de Psicologia. E batia certinho com o que estava acontecendo nas comunidades terapêuticas. Igualzinho. Então, por isso que a prática, e por isso que na religião, seja eu quando comecei no estágio lá, Uhum. quando eu comecei, era a comunidade terapêutica católica, né? Então, muitas portas se abriram para mim por causa disso, né? Então, a gente vai, na prática, aprendendo muitas coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi é a vivência. Por isso, o senso comum, a vivência, a observação é importante. É dali que sai a ciência, né? Tu tem que trabalhar isso. Então, eu olhava, o pessoal dizia, não, de 10, 1 só se recupera. Era dito assim, né, na comunidade terapêutica. Ficava olhando. Cara, certinho, dos 3 meses, tu olhava. De repente a casa enchia. Tinha 5. De repente tinha 7. De repente 10. Aí, 3. 5, 7, 10, 12. 3. Tu ia vendo o que estava lá no começo dos 3 meses, ficou só aquele que terminou. Aí aquele ficava limpo mais tempo, que a gente acompanhava. Ia para grupo de ajuda mútua, participava junto com o grupo da comunidade terapêutica. Então, aí fui procurar, achei um artigo que falava exatamente disso, do Ronaldo Laranjeira, ali da BEAD, UNIAD, né? Dados muito, muito bons, atualizados, e achei o artigo. 10% de recuperação. Olha só. E aí tem a questão desse ambiente da comunidade terapêutica. A gente leva a psicologia, comecei como estágio. Aí na época também estagiava na biblioteca da Unisul. Às vezes estava ali guardando um livro, outro. Aí olhava os livros de psicanálise de grupo, né? Psicanálise individual, as obras do Freud lá. E eu disse, quero isso aqui.
Aí cheguei pra Tânia Mascarello, só, quero fazer estágio com isso aqui. Aí ela dava uma supervisão, assim, uma leitura psicanalítica, né? Era bem bacana. E isso eles me proporcionaram, né? E tem as radicalidades, né? E como eu estava te dizendo, onde impera a ignorância, voltam os maus tratos. Felipe, a gente escuta histórias terríveis, igual a da reforma psiquiátrica. Eu ia falar sobre isso. Porque igualzinho. Há críticas severas acerca dessas comunidades terapêuticas, né? Que elas são um pouco científicas, que trabalham um pouco a ideia da psicologia, da psicanálise, né? Que há maltratos, que a estrutura é sempre precarizada. Ainda há aqueles que criticam um pouco mais profundamente, na partir do econômico, dizendo que, bom, os líderes da administração só pensam em receber os pilas. Como é que é a tua experiência? A tua experiência comprova isso? Essa é uma exceção? A regra é essa? Como é que é isso? Então, agora há pouco tempo, eu acho que vai fazer 1 ano, fecharam muitas, né? Então, o interessante é que a política pública ela foi muito generosa. Então, eu já conversei com pessoas, conheci um secretário de saúde já. Ele disse, olha, se tu for por esse caminho, faça um negócio bom, faça um negócio bacana. Uma época eu queria montar uma, então tem muita dificuldade. Então, eles deram muita chance. Então, no governo Dilma, foi onde foi o auge das comunidades terapêuticas. Apesar de ter uma controvérsia da redução de danos, que eu também aprendi muito com os dois lados. Porque eu saí da comunidade terapêutica e caí no CAPS-AD, passei no concurso, então virou tudo totalmente. Então era um ambiente onde tu não podia ter um ambiente fechado. Tu tinha que conquistar o paciente conforme ele vinha da rua. Então eu tive que me adaptar com muita coisa. Então a psicanálise veio de outro jeito, né? Mas as comunidades terapêuticas, elas tiveram muita chance, né, das pessoas trabalharem. Então tem muita gente boa. Tem muita gente boa pagando pelas que fizeram coisas erradas. Então, hoje sobrou para quem tá certinho. Hoje tá bacana. Aí a gente conhece pessoas que têm lugares ótimos. Então, não adianta tu só botar o psicólogo para ir lá, benzer e assinar e dizer para a Secretaria de Saúde, tem psicólogo. Aí fica às vezes tudo lá largado, não é trabalhado uma questão ou outra. Não adianta. Se for para fazer assim, então não faz. E como tu falou, muita gente pagou por essas pessoas que fizeram coisas erradas. Então volta tudo igualzinho. Igualzinho, Felipe. Igualzinho. Agressão física, agressão psicológica. Isso que eu ouvi, né? Eu não já presenciei algumas coisas, mas a gente vai lá, conversa. Eu tive em lugares muito bons. Graças a Deus. Os maus tratos, né? Uma alienação, assim, no sentido de tu não vai só para religião. É bom, mas não dá conta de tudo. Né? Tem que ser algo multidisciplinar, né? E principalmente agressão. A agressão volta muito, né? Então a gente vê muito também, houve muita questão na comida, às vezes, que vem. Eles também. É uma faca de 2 gumes, né? Então eles sobrevivem de doação, muitos. Aí é a doação que vier. Sim. Então vai no mercado, escolhe uma fruta. Às vezes tem fruta que tá um pouco podre, eles pegam um pouco, raspam um pouco, e assim vai. E tem gente que já consegue fazer direitinho, consegue um vínculo com prefeituras, né? Aí fica mais bacana, né? Aí eles têm muita vontade de colocar profissionais melhores, estrutura física melhor, e aí é onde o pessoal tá ganhando. Mas nesse relatório do Conselho Federal de Psicologia, apareceu igualzinho, voltou tudo como era. Que curioso. Marcelo, para encerrar nosso bate-papo de hoje, né, se tu fosse assim recomendar para os nossos ouvintes
3 alertas de que o seu parente, o seu amigo, alguém próximo precisa de uma intervenção profissional. Quais seriam esses 3 alertas? Uhum. Então, a gente... vamos começar com a adolescência. Infância e adolescência, né? Então, na infância, né? Seja pai, seja mãe. Honre o nome do pai, como disse, não precisa ser a mãe. A mãe também exerce o nome do pai. Então, gente, essa coisa de o meu filho fica quietinho com o celular. É o que a psiquiatria diz, né? Eles falam do núcleus accumbens, que é o centro da recompensa, pararal, né? Que a gente vê lá, o cérebro. Cara, mas é relacionamento. Tu tem que ser mais atrativo e disposto com teu filho. Então, na infância. Porque o que é o adicto? É uma criança grande. Ele é imediatista, voracidade, na fase oral. E voracidade, imediatismo. E outra questão lá, que eu não lembro, mas é essa questão infantil. Ele é uma criança grande. Então tu tem que tratar já lá na infância. Então, esteja com teu filho, mostre para ele que é difícil tu ter um prazer. Eu vou andar de skate. Não, peraí, vamos pegar o skate, vamos botar a roupa, vamos lá na rampa, espera os amiguinhos, tem adulto andando. Pô, agora é a tua vez. Vai, tenta de novo. Caiu, machucou? Não, vamos ver o que tu errou. Vamos comer algo bem forte antes de ir, preparar isso tudo, fazer essa interação com o filho. Seja uma pescaria, um esporte, um lazer, investir, mostrar que tu tem que construir as coisas, que leva tempo para teu prazer. E depois a adolescência, né? Fase da adolescência, batalhar mesmo pelo teu filho, conversar. Se tu vem já da infância, já fica mais tranquilo. A gente eu noto pessoas, parentes, que as crianças elas conseguem lidar com isso. Né? É difícil, mas é um trabalho árduo e que é o que vai dar resultado. E depois, porque tem a prevenção primária, secundária e terciária. Então a primária é quando não usou droga ainda. E aí vem lá da infância. Então, tu tá vendo as amizades do adolescente. Se tu viu que tem a amizade com droga, tira, corta, educa e afasta. E bota a olhar de fora. Porque o futuro, meu amigo, na droga, não tem como. Não tem como. Era o que a gente estava falando. Uma porcentagem que prova droga vai virar dependente. E palavras seduzem, exemplos arrastam, tanto para o bem como para o mal, né? Então, não que a droga seja uma questão de tu ser mal, mas é muito triste. Depois que está instalado, é muito triste. E depois que se a pessoa está já na dependência, então procure um lugar bacana para se tratar, profissionais bacana, dê um foco para a fala, para a psicologia. Hoje em dia é um tratamento multidisciplinar. Eu quero fazer a minha acupuntura, porque eu sou natural. Beleza, vai. Eu vou tomar medicação. Toma. Se for preciso, toma. Porque muita gente quer parar de usar e não vou tomar outra droga. Aí também não para nenhum dos dois. Continua na droga. E seja com a medicina, com a psiquiatria, com a psicologia, a religião também, cada um tem a sua, né? Isso é importante também, as pessoas comentam muito, é a base de tudo também para a recuperação. Então eu deixaria mais ou menos esse recado e batalhar, porque a vida, a gente é muito antigo, né? E muita coisa é a mesma coisa. É simples. A vida é simples. A gente tá sempre querendo dar o drible na gente mesmo. E é isso aí, né? Vai pra análise, vai curtir uma análise, vai ler Freud, vai... É uma droga também ler Freud, né? Olha, e tem pro resto da vida, né? Tem muita coisa, né? Tem uma caminhada bonita, né? É bacana, né? É bacana. Muito bem, Marcelo, como é que foi a tua primeira vez comigo? Olha, muito bacana. Olhando assim nos teus olhos, é uma identificação muito grande, é muito bom. E o psicanalista, acho que a gente tem essa vantagem da palavra, né? A gente é meio
fofoqueiro dentro do consultório, né? Fora também tem um blog. Fora. Não, mentira. E o pessoal já corre também. Mas a gente tem, né, essa questão do falar, né? É muito gostoso, é muito bom. É muito bom ter vindo aqui. Se precisar de mim mais algumas vezes, eu tô à disposição. E vamos precisar sim, porque viciado é o que mais tem aqui. Pode contar comigo. E você, curtiu nosso bate-papo de hoje? Foi legal, né? O Marcelo trouxe bastante coisa aqui pra gente pensar e levar pro almoço de domingo, trocar mais ideias. Em breve a gente vai chamar o Marcelo de novo para falar um pouco mais sobre esses nossos vícios modernos aí, né? O pod, o cigarro eletrônico, vício em jogos. Vou falar de outros vícios também. Mas então fica acompanhando a gente por aí e nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.